A seguir, ponto a ponto. Apoio Unifacisa. Alô, amigos, um grande abraço a todos. Nós estamos chegando ao final da edição deste ano do maior São João do mundo. Uns estão elogiando, outros estão criticando, mas ninguém pode, em sã consciência, dizer que a festa não é grandiosa, que a festa não chamou a atenção do Brasil. Muito bom para Campina Grande, muito bom para as tradições nordestinas, em que pese a variedade de ritmos que tivemos esse ano, outra vez no Parque do Povo. Eu sou Paulo Roberto, estou na Rede Ita e o Ponto a Ponto está começando. O nosso convidado para a entrevista de hoje é o radialista, jornalista, considerado veterano da mídia nordestina, Napoleão de Castro. Atuando em Brasília já há um bom tempo, Napoleão está todos os dias aqui no nosso Jornal em Dia, participando com as novidades da política, os bastidores daqueles corredores conhecidos do Congresso Nacional e da capital federal. Aproveitando a sua estada na Paraíba para esse período de férias, no momento junino, nós trouxemos Napoleão aqui para um bate-papo para falar da sua trajetória no rádio, na imprensa paraibana, nordestina e como é que ele está vendo a imprensa brasileira hoje. Napoleão, ótimo recebê-lo aqui no programa, tudo bem? Alegria nossa, Paulo. Um abraço grande a você, cumprimentar o nosso telespectador, a Rede Ita, a alegria que a gente tem de estar junto com você e com toda a equipe em Brasília, levando esse trabalho comandado pelo nosso presidente Dalton, que é uma referência, não só enquanto a emissora de TV, mas com o grupo, com a Unifacisa, com o basquete. Você não tem noção da repercussão que existe em Brasília em cima do basquete, né, da Unifacisa. E a gente fica muito feliz de estar falando para a terra da gente, estar falando para Campina Grande, estar falando para Paraíba e trazendo diariamente os bastidores de um congresso cada vez mais conturbado e complicado. Viu? Quando eu disse ao doutor Dalton que você estaria no programa de hoje, ele disse, mande o pessoal estender a passarela vermelha Napoleão de Castro. Eu agradeço, doutor Dalton, gente fina. Tudo começou em Monteiro? Tudo começou em Monteiro, né? A gente, evidentemente, o nosso Cariri, a nossa cidade que está aniversariando. De lá, Monteiro tem uma coisa interessante, Paulo. Por estar a 28 quilômetros só de Sertânia, ou seja, a 14, 15 da divisa com Pernambuco, nos anos 60, tudo era feito em Recife. Recife era uma espécie de capital do Nordeste e para lá migravam todos para estudar, para trabalhar. Os empresários ali, grossistas, aquelas coisas todas, tudo compravam em Recife e não em Campina Grande. Por quê? Porque até os anos 80, 84, 85, a 412, ela só vinha até São João do Cariri e Serra Branca. Para cá era terra. Terra. É. Então, e tinha o trem de Sertânia para Recife. Facilitava muito. Então, facilitava muito. Então, tudo foi feito, foi buscado exatamente em Recife. E foi aí que quase toda a minha família, meus tios, meu pai, migraram para Recife. Meu pai era professor da Universidade Federal Rural lá de Pernambuco. E daí, evidentemente, a gente levou a caminho era esse, então, né? Foi em Recife que a gente foi buscar a formação, foi em Recife que a gente buscou exatamente o trabalho. Né? Tive a oportunidade, tanto na Rádio Clube como na Rádio Jornal, 6 anos em cada. Mas, ingressando na Paraíba, voltando para a terrinha, comecei exatamente pela nossa Santa Maria de Monteiro. Muito bem. Eu fui muito à sua região quando o Ronaldo era governador. Eu e Juarez Amaral trabalhávamos com ele e os pousos eram em Sertânia. Para ir a Monteiro, Sumé, Prata, Ouro Velho, era sempre pouso em Sertânia, ali em Pernambuco. Você começou muito jovem, né? Muito jovem, assim como você. Eu com 14 anos já era operador, né, de mesa de áudio. Com 15 já começava a dar aquelas primeiras palavras. Às vezes faltava um locutor, uma coisa, e daí para frente, né, já com 17, 18 anos já estava fazendo evento internacional. Com 18 anos eu já estava fazendo a primeira Copa do Mundo. Agora, você teve uma história diferente, porque estava numa grande emissora, que era a Clube de Pernambuco, aquela potência, né, no Nordeste. 100 quilowatts. 100 quilowatts, você ouvia em qualquer lugar desta região. Aí você volta para Monteiro, para sua terra natal, para trabalhar numa rádio regional, né? Uma rádio, de certa forma, do ponto de vista de alcance pequeno, mas era um desafio de voltar para a minha terra, né? De voltar exatamente para a oportunidade de poder fazer. Passei lá quase 4 anos, foi 3 anos e pouco, quando vim para João Pessoa e já para o Sistema Correio. E tive a oportunidade
Como não tinha muita coisa para fazer na rádio, então eu peguei a rádio como instrumento, aí a gente mudou esta parte, botou juiz para trabalhar, delegado, prefeito, vereador. Corria atrás de todo mundo. Você tem ideia? Na época a Câmara de Vereadores tem uma sessão por semana. Olha só. Passou a ter 3. Entendeu? E lotada. A casa lotada com o povo cobrando. Isso contribuiu muito para o debate político, por exemplo. Processos na comarca. Né? Havia uma morosidade. Aí eu comecei a identificar uns processos que eram importantes para a sociedade e comecei a cobrar no ar. Isso com 2, 3 dias o juiz estava tomando decisão. Então, de certa forma, a gente naquele momento cumpriu um papel, cumpriu exatamente uma missão. Você tem mais alguém na família dessa área de comunicação ou foi uma coisa assim meio sua mesmo? Eu desde pequeno, meu pai era um cara apaixonado por notícia. Naquela época tem os noticiários de 8 horas da manhã, de 13 horas no rádio, né? Pronto, eu era um menino que com 10 anos, 12 anos, era apaixonado pela Voz do Brasil. Era o Canarinho, a Voz de Ouro? É, famoso, o Canarinho, a Voz de Ouro. Ou no carro quando a gente viajava, porque eu viajava muito com meu pai. Então ele me acostumou naquele noticiário de 8 horas e no noticiário de 13 horas e eu passei a ficar apaixonado por aquilo. Depois veio o futebol, veio o esporte. Também via rádio, que era muito forte na época. E aí foi um caminho sem volta, né? A gente teve exatamente a oportunidade de trilhar. E uma coisa importante, Paulo, eu digo sempre aos mais jovens lá em Brasília, ninguém é tolo de dizer que não precisa de dinheiro. Claro. Mas não existe dinheiro mais importante do que a felicidade, do que você fazer o que gosta. Eu digo isso aqui todo dia aos meninos. Entendeu? Eu digo, olha, você fazer o que gosta e ainda ganhar dinheiro para isso e por isso... Ontem mesmo eu vinha de Recife, uma senhora me perguntou como era meu trabalho, eu digo, eu não trabalho, eu me divirto. Entendeu? Porque trabalhar é aquele camarada que dá duro e que faz o que não gosta. É verdade. Né? Mas eu me divirto. A nossa única rotina são os horários, Os horários. Mas os assuntos, os temas são variadíssimos. E outra coisa, não tem um birô, entendeu? Não é todo dia a mesma coisa, embora eu esteja dentro do Congresso, dentro do Palácio, dentro do Ministério, todo dia, mas todo dia tem novidade, tem novidade. Né? Isso é muito bom. Certa vez eu entrevistei aqui, ainda na TV Borborema, o então governador do Rio de Janeiro, Antônio Garotinho, que eu conheci narrando futebol na rádio Difusora de Campos, lá, que é a terra dele, Norte Fluminense. E Garotinho, conversando comigo, como nós estamos aqui, ele disse assim, diga alguma coisa que você não fez ainda no rádio. E nós começamos a conversar sobre isso, o que ele tinha feito até ali e o que eu tinha feito. Você também é um homem de 7 instrumentos no rádio, né? O que é que já fez tanto por aí, além de política? Futebol e política foram... Mas eu fiz, na Rádio Clube, por exemplo, eu entrei numa parada que, se me desse hoje, com a experiência que eu tenho, eu jamais entraria, que é substituir um ícone. Aquela história que ninguém... substituir, então, mas existe e chega um momento que tem que... às vezes Geraldo Leal era um grande apresentador do Noite de Saudade da Rádio Clube, era um programa que tocava Nubel Lafayette. Reminiscências e tal, Nubel né? Lafayette, Nelson Gonçalves, Augusto Calheiros, era um programa todo de saudade de músicas antigas. Do tempo do Reginaldo que está ali olhando para a gente. Exatamente. Então... Você só esqueceu de Vicente Celestino, de quem ele é fã. Sim. Eu tornei-me um ébrio, né? Oh. Aí, resultado, Geraldo se aposenta e Marcos Leite, que era o diretor de programação da Rádio Clube, disse, rapaz, você é a melhor figura para fazer isso. Você gosta das músicas, você entende. Eu vivia muito isso também com meu pai, essa questão das músicas. Aí entrei nessa. Meu amigo... Porque o povo fica o quê? O camarada que tinha 30 anos fazendo aquilo. Habituado àquela voz, àquele estilo. Aquele jeito, aquele jeitinho de falar as coisas, de chamar a música. Foi 6 meses, ainda bem que não tinha rede social. Para levar paulada, Para levar paulada. Mas foi 6 meses de carta e telefonemas, xingando, até que o povo se acostumou. E aí a gente deu sequência. Então foi uma das coisas assim, uma das experiências mais incríveis que eu tive. E tive nesse caso aí, para você ter uma ideia da potência da Rádio Clube, 00:30 mais ou menos, eu peguei uma mensagem encardecista de Emmanuel que falava sobre suicídio. Olha. Aí coloquei lá um BG, porque eu mesmo fazia a operação e a locução. Aí coloquei uma música ali, aquela mensagem, e eram 5 telefones, assim, uma linha só com cinco linhas. Resultado, eu atendi na hora do intervalo da música. A mulher só soluçava, chorava. Resultado, até que eu consegui, com uns 4, 5 minutos, conversar com ela, ela disse que eu ia me suicidar hoje à noite. Com o problema que eu tenho. Em Santos, São Paulo. Ela estava ouvindo a Rádio Clube. Mas essa sua mensagem me deu vida. Aí eu disse a ela, falei muito em Deus, tal. Pronto, encerramos ali. Uns 3, 4 meses depois, estou eu fazendo Noite de Saudade e a portaria me liga e diz, tem um casal aqui que veio lhe visitar. Eu digo, essa hora não existe. Negócio 11 horas, meia-noite, numa rádio, o cara veio me visitar, mas fui lá. Quando cheguei lá, era a dita senhora com o esposo. Olha só. À época, o problema tinha sido um problema conjugal. Ele tinha arrumado uma namorada, não sei o quê, e ela ficou desesperada e queria se suicidar por conta disso. Aí vieram como se fosse me agradecer por aquela mensagem, por aquele momento. Refizeram o casamento, né, e estavam ali. Nisso aí a gente saiu, fomos para um restaurante em Boa Viagem, fomos até praticamente de manhã,
comemorando e vivendo. Pra você ver a força do rádio. Não foi Napoleão, aquele eu fui apenas um instrumento, como sempre a gente Mas é uma das coisas gratificantes. Mas o rádio da nossa profissão, é fantástico. Não, é o veículo de comunicação insuperável. Insuperável. Só voltando à conversa com o garotinho, na época ele dizia, fiz isso, ele dizia, fiz. Aí quando eu disse, eu já transmiti velório, ele disse, não. Aí não, aí você ganhou pra mim. Você já transmitiu algum velório? Já, Humberto Lucena foi famoso aqui. Aqui teve Maris, teve Humberto Lucena. Mas o de Humberto Campina, Lucena... Rosil Cavalcante. O de Humberto Lucena, vou lhe contar 2 cenas aqui que você vai e o telespectador vão adorar. Nós tínhamos Sérgio Botelho, você conhece, né? Jornalista. Então eu comandava a equipe da CBN no Sistema Correio. E aí botei 2 caras no aeroporto, botei um lá no Palácio e tal, aquelas informações. O avião da FAB baixou em Petrolina para reabastecer, para poder chegar em João Pessoa. E nisso, quando o avião pousa, aquela coisa toda, as autoridades, o governador, o deputado, o povão lá, Sérgio Botelho pega um lava-olho e coloca nos olhos. Só que eu estava de costa para ele. Quando eu virei, eu digo, o negócio está tão emocionante que até Sérgio Botelho está chorando. Lágrimas. Aí que Sérgio tem um negócio de só chamar os outros, Paulo, de cabo. Ele disse, não, cabo, eu coloquei esse colírio, lavou-olho, isso no ar. Então, no meio de um negócio de fúnebre... Acaba correndo um fato hilário, né? Hilário. E, ao mesmo tempo, a gente tinha o Wellington Alves, que hoje está na Band News, fazendo futebol ainda. Foi um dos que esteve comigo no Japão. Nós fizemos a primeira transmissão para Paraíba, direto do Japão, com a rede CBN. Em 2010? Foi em 97. 97. Cruzeiro e Borussia Dortmund, a final do Mundial Interclube lá no Estádio Nacional. Resultado, o Wellington estava lá também, aquela coisa toda fúnebre. Aí desce Fernando Vanucci. Me parece que estava vindo pro São João, aqui de Campina Grande. Ele vinha para Micaranda? Aquelas coisas. Ou era Micaranda ou São João, uma coisa assim. Você, porque não me lembro a data. Resultado, aí o Wellington, naquela coisa fúnebre, quando ele viu, ele fez, e por aqui, Fernando Vanucci. Mudou o tom totalmente. Completamente. Aí foi entrevistar o Vanucci. Ninguém começa na comunicação sem ter tido um empurrãozinho de alguém. Quem deu esse empurrãozinho em você? Hoje ele já não está mais aqui, mas Paulo Marques, de Recife, foi um grande comunicador. Foi quem, a partir da Rádio Planalto em Carpina, Pernambuco, juntinho ali de Recife, 40, 50 quilômetros de Recife, me abriu, de certa forma, as portas para que eu pudesse começar efetivamente, principalmente no esporte. E na televisão, como é que foi o seu princípio? O princípio da televisão foi a partir exatamente aqui, da Paraíba. Porque lá na Clube eu fazia pouca coisa, só esporte, que eu participava do programa de esporte. Mas quando eu vim para o Sistema Correio, dada a condição de ser rádio, jornal e televisão, aí foi quando a gente começou. E aí... Isso foi em que ano? Isso foi em 96, 97. Na época eu estava no Sistema Correio aqui. Aqui com o Dagoberto Pontes. Exatamente. Fazendo o jornal. Exatamente. É isso. Então a gente conversa hoje com Napoleão de Castro, companheiro jornalista, radialista, que hoje tem base na capital federal e que participa todos os dias com o Direto de Brasília, aqui no nosso jornal Em Dia. A gente faz uma pequena pausa e volta já já para dar sequência a esse bate-papo. Olá, apaixonadas e apaixonados pela cultura nordestina. Todo sábado de junho, a partir das 3 da tarde, tem uma nova temporada do Arraial da Ita, ao vivo pela Rede Ita. A gente espera vocês. Arraial da Ita. Apoio Cultural. Rei das Tintas Prime e Tintas Coral. Design Mall, o seu shopping. Viva o novo. Festa Brindes, a maior loja de brindes da Paraíba. Unifacisa, tradição, qualidade e inovação. O Boticário, onde tem amor, tem beleza. Trilebom, da Paraíba, do nosso sertão. Rede Compre Mais de Supermercados, o seu bom vizinho. Em busca do melhor diploma para concluir o seu curso, a gente aprova. Transfira para a Unifacisa e ganhe 70% de desconto na sua matrícula e até 50% de desconto nas mensalidades de 2024.2. A Unifacisa está de braços abertos para receber os novos integrantes nos mais de 15 cursos oferecidos. Faça a diferença no mercado de trabalho. Inscreva-se através do unifacisa.edu.br. Vem ser Unifacisa e faça parte do ecossistema que transforma.
A beleza está no olhar e dentro de você. Onildo Haute Coiffure. Tecnologia, conforto e experiência para transformar você na sua melhor versão. Em Campina Grande, no São José, Partage Shopping e Complexo Aeromarinho. Em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Há 40 anos, cuidando da sua beleza. Onildo Haute Coiffure. Imagine um outdoor de LED estrategicamente posicionado no coração da principal avenida da cidade. Espetáculo de luzes brilhantes capturando a atenção de quem passa. Experiência visual única que cativa, envolve e alcança todos os públicos. Se você busca visibilidade máxima para sua mensagem, este é o lugar. WLED. Garanta sua presença no principal ponto de convergência urbana de Campina Grande. WLED. Contato 986273994. Torne seu casamento ou evento especial memorável. O Buffet Rosendo é a escolha perfeita para satisfazer os paladares mais exigentes. Equipe experiente e talentosa, com culinária variada para todos os gostos. Tornamos seu evento extraordinário em todos os detalhes. Solicite seu orçamento. Buffet Rosendo, onde cada detalhe é uma celebração. Toda noite o nosso encontro é com você. Aqui no ITN você fica informado sobre o que acontece em Campina Grande e no nosso estado. O nosso compromisso é apurar os fatos e trazer a informação de forma responsável, porque um jornalismo feito com verdade é a principal ferramenta contra a desinformação. Então vem se informar com a gente, ITN, de segunda a sexta às 6h20 e no sábado às 7 da noite. Estamos de volta com o Ponto a Ponto para o segundo bloco do bate-papo de hoje com o colega jornalista e radialista Napoleão de Castro. Ninguém pode reclamar da cobertura que foi dada e que ainda está sendo dada ao São João de Campina Grande esse ano. Ganhamos generosos espaços na mídia nacional, mídia free e, claro, também mídia paga. Afinal das contas, isso faz parte do processo. Nós estivemos e estamos ainda nos principais telejornais dos chamados canais da grande imprensa nacional, o que é muito bom para a gente, né, Napoleão? É importante, né? Uma festa como Campina Grande é referência, é essa coisa que a gente tem de maior São João do mundo. Né? E eu que vivo, que eu comando, Paulo, é importante dizer para o telespectador, as sucursais de TV da Bahia até Manaus, lá em Brasília. Então, eu vivo muito com Pernambuco, vivo muito com o povo de Caruaru, né? Bahia. É. Então, mesmo assim, há um reconhecimento, inclusive em Brasília, de ser verdadeiramente Campina Grande a festa que mais chama a atenção do público em nível nacional. E como foi a decisão de ir para Brasília? Brasília é o seguinte, eu fui, na época, pelo Diário de Pernambuco, pela Rádio Clube, eu fui cobrir a Constituinte. 88. Aí, resultado, fiquei lá 2 anos e observava no Salão Verde, e, rapaz, não tem, assim, sucursais dos estados. Naquele momento ainda tinha alguém que ia lá uma vez por mês, passava 3 dias, mas não tinha aquela coisa permanente, uma base lá. Aí isso me deu a ideia. O velho estalo. Aí, resultado, quando foi em 99 para 2000, eu virei a chave. Eu digo, vou exatamente partir para a política. E hoje, para você ter uma ideia, só nós, o sistema da Verde Mares de Fortaleza com a TV Diário, tem uma equipe de sucursal, a TV Morena de Campo Grande, e a RBS, que é Globo, né, que tem uma baita estrutura. Pega toda a região sul ali, né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que tem uma estrutura. Fora disso, não tem mais ninguém no Congresso, a não ser a Rede ITA, que está lá diariamente no Salão Verde, no Salão Azul. Agora, teve um tempo que você, já em Brasília, tinha uma forte vinculação com o João Gregório, com o Sistema Arapuã, também, né? Durou quanto tempo isso? Não, ainda dura. Ainda dura, né? Porque como eu comando, eu sou diretor de sucursais da Band. Sim. Então ele agora é Band, graças a Deus. É Band. Aí Facilitou, a gente ainda faz esse trabalho para ele, lá em João Pessoa, e para as outras emissoras Band, né, de Salvador, porque a Band, à exceção da Paraíba e de Pernambuco, todas as demais emissoras a Band comprou. Então são próprias, hoje é de São Paulo. Então, a estrutura que eles estão fazendo... É um condomínio forte, né? Um modelo interessante, porque a própria estrutura física é igual
Essas lanchonetes dos Estados Unidos espécie que de tem padrão, aqui, né? É padrão. São todas iguais, bem chutazinha, uma coisa muito bem feita. Aí hoje a gente tem próprio Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe e Bahia. E eu comando exatamente lá e sai disso aí. E não é fácil não, porque você tem que administrar interesses políticos. Eu tenho que saber, por exemplo, porque a política... Para quem está falando, né? Na política do Ceará. Do mesmo jeito que você aqui tem que saber quem é quem, eu tenho que saber no Ceará para não criar problema para a TV, nem criar problema para o grupo. Exatamente. Né? E essa sua rotina, como é que é? A que horas começa e até que hora vai? Sinal já me dá bom dia, 7 horas da manhã, né? Mas em Brasília tudo começa depois das 9. Congresso é tudo depois das 9. Mas é assim, é de 9 até quando dá bom tempo. Terça, quarta e quinta tem hora para começar e não tem hora para terminar, porque depende da movimentação, das comissões, congresso, às vezes audiência. Eu faço demais audiência com os governadores desses estados, prefeitos de capitais, prefeitos de grandes cidades como Campina Grande. E isso, às vezes, tem audiência 8, 9 da noite. A gente tem que acompanhar. Essa estrutura sua é própria? Você utiliza produtora, tem sede, tem base, tem não, pessoal agregado? A estrutura toda nossa, né? Toda hoje eu tenho, sob a minha responsabilidade, 17 pessoas. Eu tenho 3 equipes na rua, tenho 2 editores. Então o material que chega, por exemplo, aqui para a Rede ITA, às vezes com sinal eu consigo jogar em cima da hora, já pronto, já editado, já... Bem prontinho, é só rodar. Prontinho, é só rodar. E com a certeza que pode botar no ar que não vai ter bronca. Não tem problema. Porque eu não estou em Brasília para criar caso. Exatamente. O pessoal dos programas de meio-dia aqui fica me ligando querendo fazer bronca arrumar bronca política. Você sabe que tem muito isso no Rádio Paraíba ainda hoje, na Paraíba, se você quiser entrar nesse tema, eu vou falar com você, porque não existe nada parecido no mundo, não é no Brasil, não. É só aqui. É na Paraíba. Então, eu não estou lá para isso. Eu estou lá para a gente liberar o hospital, para a gente construir a estrada, para ver se o posto de saúde vai chegar. Ver as emendas, ver isso, né? Então, é como se fosse um parlamentar, mas bem intencionado, entendeu? Sem estar com o advento das redes sociais hoje. A notícia formal, a notícia séria, a gente tem que estar exatamente buscando isso. E a internet, por falar em rede social, facilitou muito esse seu trabalho de envio do material, né? Sim. Hoje em dia, rapaz, é uma tranquilidade. Com o celular, às vezes dentro do carro, eu estou indo almoçar, não sei o quê, e soltando os boletins das TVs. É um negócio fantástico. A gente falava aqui antes... Quando eu me lembro da telefoto, eu passava 1h50, 2 horas para mandar uma foto pro jornal. Em Cajazeiras, a gente ia transmitir jogo do 13 do Campinense e o fotógrafo Napoleão de Castro procurava alguém, uma pessoa que pudesse ceder um telefone para mandar uma telefoto. Para mandar uma telefoto. Saindo de Diário da Borborema. Né? Impressionante. Impressionante. E hoje a gente tem exatamente essa velocidade. Aliás, esse é um detalhe interessante, viu? Aquelas câmeras grandes, Betacam, de 80 mil reais, de 100 mil reais, só quem tem hoje é a TV Câmara e a TV Senado. Né? Porque eu me lembro na minha época da TV Clube, mesmo lá em Recife, eu saía o motorista, eu como repórter, o cinegrafista não sei e aquele cara que andava com um matique de lado, né? Isso, um bisaco de lado. O cara ficava troncho. Então era 5. Para não falar nas câmeras de VHS, né? Que nós começamos com elas. Então, 5 pessoas. Hoje em Brasília é um tripézinho de alumínio, um celular e a menina na frente sozinha, não tem mais cinegrafista. Resolveu a questão toda. Se por um lado abre espaço exatamente para a gente não ter mais os profissionais, por outro, desemprega, né? Desemprega. A questão dos fotógrafos, por exemplo. Dá um livro. Se você for contar a história, há 10 anos atrás você tem uns 80 a 100 fotógrafos, o que a gente chama de o lambi-lambi, aquele cara que fica ali para pegar uma coisa que vai acontecer, uma solenidade, uma sessão especial. Há 20 anos atrás, quando eu comecei, tinha uns 200 dentro do Salão Verde. Hoje você não acha 3. O cara está ali, todo mundo faz no celular e está na hora. E foto de boa qualidade, né? Boa qualidade. Napoleão, em cima disso, é importante destacar o que eu e você vivemos no passado e estamos vivendo hoje. Nós tivemos que nos reinventar, não é verdade? É verdade. Porque os que não se reinventaram saíram do mercado completamente. E nós temos muitos conhecidos, né? Às vezes eu fico batendo cabeça com a tecnologia, com a novidade e com essa atualização digital, mas a gente tem que seguir se quiser continuar vivo, né? Se quiser continuar vivo profissionalmente. Mas o negócio é complicado, Paulo, porque hoje as pessoas não querem mais informação. Acontece o caso, por exemplo, eu tenho muitos amigos jornalistas e da classe política desses estados, aí às vezes eu mando uma notícia. Aí quando eu mando a notícia, o cara diz, e está dizendo o quê? Eu digo, eu lhe mandei a notícia, agora ele só vê o link, a manchete, entendeu? Ele nem abrir para ler, tem o trabalho ele quer ter mais o trabalho de ler. Então é interessante demais, porque aí com isso você vem a questão da desinformação. É importante dizer aqui para o telespectador, para que eles tenham uma ideia hoje da realidade do que a gente vive, as chamadas às esquerdas, a partir do PT, e a chamada direita, a partir do bolsonarismo, cada instrumento político desse tem hoje um computador que emite 13 milhões de mensagens por segundo.
muitas dessas coisas que quem está nos vendo agora recebe, chegam através disso. Produzido a partir disso. O velho computador jogando O velho tudo. computador. E não é... E aqui a gente não está... Os disparos que a gente chama. Não estou partidarizando a coisa, não estou logo dizendo. Os dois lados têm. Os dois lados. Então é dois bombardeios. E ali interesses de cada um. Exatamente. E o cidadão no meio. E agora, para completar, Paulo, a inteligência artificial. Eu pego, por exemplo, esse programa aqui com você. O tempo que você está falando aqui, 10, 12, 15, 16 minutos, com isso aí, amigo velho, a gente faz com o Paulo Roberto o que quiser na inteligência artificial. Aí você faz uma montagem, manda aquilo num grupo e aí fica... Desgraçou a vida de alguém. A gente deixa de ter o debate efetivo da questão política no país, o debate efetivo dos temas, para que se viva exatamente essa guerra que está aí hoje, que é um negócio extremamente lamentável. Que é outro tema que a gente pode entrar, a queda da qualidade do debate político e das proposições em nível de Congresso. Paulo. E em cima disso também, a queda de qualidade do nosso jornalismo. Sim. Dá piedade em determinados momentos. Dá, porque todo mundo agora é comentarista, né? Todo mundo os agora... especialistas, né? Como é que chama? Influenciadores. Influência, né? Então, hoje todo mundo tem essa, é bom essa liberdade, que muita gente possa opinar. Mas a qualidade... Mas você tem que apurar. Conteúdo, saber que o fato é verdade, o cara tem que estudar. Por exemplo, eu não vejo nenhum influência lá no Congresso Nacional dizer que em 2014, por exemplo, de cada R$100 que saía de Brasília para chegar nos municípios, 87 era do governo federal e 13 era indicado pelas emendas parlamentares. Olha hoje como é que é. Hoje está 54-46. Quase meio a meio. Quase meio a meio, porque nós temos um parlamento que quer cada vez mais tomar conta desse país. Cada vez mais a figura, nesse momento, do presidente Lula, há poucos anos atrás era Bolsonaro, daqui a 4 anos, 8 anos poderão ser outros nomes. Você tem um parlamento cada vez mais ele sendo dono da máquina orçamentária do país e exatamente mandando, né, colocando, como a gente diz, a faca no pescoço de qualquer presidente. Você pode pegar a Isabel da Loca lá de Monteiro, vai ter o mesmo que faleceu problema. anos atrás. Se botar ela na presidência da República, ela vai viver a mesma coisa. Enquanto a sociedade, Paulo, não entender que o importante é você escolher o seu deputado federal, eu não estou falando nem dos senadores, porque tudo é na Câmara Federal ali, o chamado Centrão, 200 e poucos caras que tem ali, que leva a maré para onde eles querem. Quiser. Entendeu? E é exatamente esse pessoal que está mandando no país. Para você ter uma ideia, em 2003, no primeiro governo Lula, as emendas parlamentares eram entre 13 e 17 bilhões. Hoje... Bolsonaro chegou para moralizar, botou para 27. De 13, 14, ele pulou para 27, se subordinando ao Congresso. Hoje está em 53. Dobrou praticamente. 53 bilhões de reais é o que a gente tem de emenda parlamentar. E como é que você vê no seu dia a dia os nossos parlamentares, os 15 daqui, brigando para aparecer entre aquelas feras todas? Rapaz, eu estou impressionado como é que uma bancada tão pequena, 12 deputados e 3 senadores, a gente tem tantos líderes. Né? Porque se eu for nominar aqui, eu termino esquecendo alguém. Você tem um veneziano 2 vezes vice-presidente do Congresso, que é uma coisa rara. O cara ser eleito sucessivamente na sequência 2 vezes. Aí você tem o Aguinaldo, líder da maioria no Congresso. Para o telespectador entender, ele é deputado federal, mas é líder dos senadores. Então ele é líder no Congresso, o Aguinaldo Ribeiro. Aí você tem Efraim, líder da União no Senado. Gervásio Maia, líder do partido dele, nacional, o PSB. Romero, líder de um blocão imenso. Aí Hugo, líder a partir do Republicano, também de uma das maiores bancadas do Congresso. O próprio Murilo surpreendeu liderando a bancada, né? Recém-chegado. Murilo, eu digo sempre, até brincando, eu digo, é um avião que botaram na pista, os tanques estão cheios, a turbina está turbinada. É um menino que vai longe, viu, Paulo? Tem o apoio do irmão aqui, que é muito importante muito também, forte, né? E assim, ele é muito jeitoso, muito atencioso, ele sabe bem transitar dentro das nuances dos debates da cena política em Brasília. O custo de vida em Brasília, a gente sabe que é muito alto. E quem está nos vendo tem a impressão de que nós, jornalistas, ganhamos muito dinheiro. Napoleão já está, como a gente diz aqui, babalu, rico, como é que vive naquele Planalto Central? A vida de sempre. Agora, em todo lugar que a custa de vida é caro, quando a gente tem um tempo que eu tenho, a gente descobre, né, os cantinhos, descobre aquele barzinho que a gente vai, que almoça e tal, enfim, moradia e tudo mais, é só questão de conhecimento. Mas aí você consegue ter uma vida como se estivesse em Campina Grande, como se estivesse em João Pessoa. E como é que estão sendo essas férias aqui agora? Na verdade, aproveitei para visitar as bases, né? Estou igual a deputado, visitando as TVs, visitando os amigos. Você é um parlamentar sem mandato. Sem mandato. Quem vive ali é parlamentar. Quem disse uma certa vez isso, falecido recentemente, foi Mário Tourinho, que comandava a Associação de Transporte. Porque ele foi a Brasília participar de uma reunião e ele viu lá que começou uma briga grande da bancada. Eu disse ao menino, liga a câmera.
Quando ligou a câmera, todo mundo se aquietou. Aí passaram a cordialidade, a um tratar o outro bem. Aí ele disse, você indiretamente está contribuindo com o Estado, fazendo exatamente isso. Eu acho que sim, a gente compra um papel de cobrança. Sim. Às vezes a Paraíba, que isso é normal, nem vê isso com muita... com a atenção talvez que devesse ver. Hoje eu tenho mais atenção em outros estados como Amazonas, Bahia, Maranhão, Piauí, mas faz parte, a gente entende perfeitamente e o importante é que a gente está lá sem tomar partido. Eu nem sou bolsonarista, nem sou lulista, eu sou jornalista. Nós somos jornalistas, eu digo isso todo dia no rádio também. Então, né? As pessoas às vezes querem nos carimbar, né? Jamais eu pegarei o microfone da Rede ITA para estar elogiando alguém, nem para estar criticando ninguém. E diga-se de passagem também, nunca recebi um telefonema de Dr. Dalton, nem ninguém da redação. Napoleão, dá um espaço aí para Paulo Roberto. Faça Napoleão, isso ou não faça isso, Vitor né? Paulo Roberto, não existe. Não existe. Então, isso, Paulo, é que é o preço do trabalho da gente. E é isso que o povo precisa entender quando a gente fala da imprensa formal, da informação formal, sem fake news, com a informação verdadeira. É jornalismo. E jornalismo é um negócio que me fascina. Nesses anos todos em Brasília, para a gente concluir, porque o sinal já apitou ali, que estamos em cima da hora, teve algum parlamentar no Senado ou na Câmara, no Congresso, afinal das contas, que lhe impressionou e que você lembra dessa figura como emblemática? Rapaz, aí eu teria que citar vários, porque você sair de um Jobim, entendeu? Você sair de tantos outros que a gente teve no plenário da Câmara e no plenário do Senado. Para hoje você vê Tiririca, não sei o que lá do chapéu, boca aberta. Zé Trovão. Aí resultado de outra. Hoje em dia ninguém está mais discutindo. Você vai para uma comissão, ninguém está discutindo projeto, não. O cara quer fazer aquela selfiezinha ali, ele quer fazer aquele story... Para jogar na sua rede social. Ou então eu faço uma pergunta a Paulo Roberto, que eu sei que Paulo Roberto vai se irritar, aí você vai dar a resposta que eu quero para lhe ferrar na rede social. Infelizmente... Todo dia tem isso lá, né? Não é todo dia, não. É toda hora, todo minuto. Entendeu? Napoleão, nós conversaríamos aqui o dia todo. Não faltaria assunto. Mas o tempo, né? Já disse Fernando Collor, é o senhor da razão. É o senhor da razão. E nós estamos concluindo, mas eu quero lhe agradecer, dizendo que foi muito legal receber aqui no programa. Prazer foi nosso, Paulo. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela qualidade do que você faz há tantos anos, sem perder exatamente essa vontade. Parece que a gente está começando agora, né? Eu digo sempre, para quem quiser achar que está ficando velho, eu estou começando agora. Porque lá todo dia... Tudo que eu fazia quando tinha 18 anos, eu continuo fazendo. Exatamente. Umas coisas mais, outras menos, né? Mas faz parte, né? Até quando Deus permitir, a gente está aí exatamente isso, né? Não tem nenhuma intenção do negócio de aposentar nem de parar. Está conversando. Entendeu? O Dr. Dalton disse que me quer aqui até 120 anos, então tocar um barco, né? Se Deus me der essa chance, eu peço a ele... Lula quer viver 120, por que nós não? Exatamente. Né? Pois bem, obrigado, Napoleão. Um grande abraço. Felicidades. E a você de casa, o nosso melhor agradecimento. Eu marco encontro com você no próximo Ponto a Ponto. Felicidades, um abraço e até lá. Apoio Unifacisa.